Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista Luiz Antônio Vale. Ele é especialista em estratégia e geopolítica. Tem uma série de artigos sobre as ligações financeiras e de poder que rondam a última esfera global. Muito obrigada por falar conosco. Obrigado a você, Berenice, obrigado a todos que nos ouvem. Professor, os vídeos da série Checkmate Global estão causando uma grande repercussão, alguns com mais de 1 milhão de acessos, inclusive. Como que surgiu a ideia de fazer esses vídeos? Quais peças estão se movimentando no tabuleiro global? Olha, Berenice, a ideia surgiu no ano passado. Eu tinha escrito um conjunto de artigos já em 2013 e 2014. Eu sou professor na área de inteligência estratégica, dou aula para várias organizações. E no ano passado, ao ver a situação mundial, a situação geopolítica se agravar, eu resolvi escrever no segundo semestre um conjunto de 18 artigos, abordando a parte de inteligência econômica. E aí eu criei, na época, a expressão checkmate. Por quê? Porque eu fiz uma analogia com o jogo de xadrez, uma vez que eu sabia que eu estava escrevendo para pessoas que não necessariamente são da área de geopolítica e inteligência, né? E aí eu criei uma analogia com o jogo de xadrez, né? E aí eu criei a expressão checkmate. Aqueles que conhecem xadrez sabem que o checkmate é aquele momento em que o rei do seu oponente não consegue mais se mover, você imobiliza ele e o jogo é concluído para se começar um novo jogo depois. Então a ideia de criar a analogia com o jogo de xadrez e falar da situação geopolítica mundial surgiu no ano passado nessa série de artigos. E no meu canal, que começou em maio, né, nós também fomos e divulgamos mais essa questão que preocupa tantas pessoas. Por quê? Porque esse ano houve o advento aí do Covid-19 e as pessoas começaram a perceber que a sua vida não está apenas sob o seu controle, que elas precisam entender como funciona o mundo para poder entender como a sua vida vai continuar. Pois é, e usando dessa analogia, né, trazendo aí para que as pessoas possam entender melhor uma linguagem mais prática, eu queria que o senhor definisse o que é o globalismo. Sim, o globalismo é um conceito onde a soberania dos países se torna muito mais restrita, muito mais limitada, e prevalecem os interesses globais. Do ponto de vista assim, filosófico, parece uma coisa maravilhosa, né? Que nós eliminássemos as fronteiras, que todos os países fossem mais fraternos, convivessem harmoniosamente e houvesse um governo mundial que zelasse pelo bem-estar e pelo equilíbrio das demandas entre os vários países. Isso seria o globalismo. Todavia, não é como ele vem sendo usado, uma elite a nível mundial, que já controla a economia e vários setores, na verdade vem usando esse conceito que, do ponto de vista filosófico, é muito atraente, é muito agradável, para aumentar o seu poder e, na verdade, aumentar as restrições à liberdade das pessoas, o inverso daquilo que nós buscávamos. E a China? A China ela está realmente tentando dominar o mundo, na sua opinião? Olha, eu coloco na minha série de artigos e também no meu canal, né, que, na verdade, eu trabalho acima dessas questões de países. Veja bem, quando nós nos fixamos em países e em ismos, comunismo, socialismo, capitalismo, você começa a trabalhar numa esfera que ela está abaixo daqueles que realmente estão movendo as cordas. Eu mostro, por exemplo, nos meus vídeos, quando a China foi, digamos assim, eleita para ser o país que ia receber o capital, a manufatura. Eu quero lembrar a todos que na década de 80, na década de 70, final de 70, início de 80, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Tá certo? Eu mostro nos meus vídeos o porquê e como, no final da década de 70, esses globalistas, os megacapitalistas, resolveram tirar o dinheiro da América Latina, que na época o Brasil crescia muito, a América Latina estava numa situação melhor. Eles desindustrializaram a América Latina, eles retiveram o crescimento e o avanço da América Latina e levaram esse capital para a China. Todos sabem que quem levou o capital para a China, levou as fábricas para a China,
levou o know-how e o conhecimento foi o próprio Ocidente. Quem construiu o poder econômico que a China hoje foi o próprio Ocidente. Então, o que acontece, Berenice? A China sabe que está havendo um movimento, né, para gerar uma nova moeda mundial, um evento que nós chamamos, ao longo dos nossos vídeos, de desdolarização. Né? Os países mais poderosos do mundo começaram a vender títulos das suas reservas internacionais em dólar, denominados em dólar e a própria moeda, e comprar ouro físico. Então, os Estados Unidos têm 8 mil toneladas de ouro físico, a Alemanha tem 3.300 toneladas, Itália, França, China, Rússia, tem todos mais de 2 mil toneladas de ouro, e o Brasil não tem nada. O Brasil tem 70 toneladas, abaixo de um ano de produção. Então, o que a China está fazendo? Ela está convertendo suas reservas de 3 trilhões de dólares, né, em ativos fixos. Ela sabe que ela tem um valor na mão que vai se depreciar. Então, ela está convertendo isso em participação em ações, comprando portos, ferrovias, aeroportos, porque aquilo que é tangível ela pode controlar. Claro que ela tem um plano de longo prazo, né, para conquistar a hegemonia. Mas o que é importante que as pessoas entendam ao ver lá a minha exposição, que quem está por trás desse plano da China não é um plano, vou dizer assim, exclusivamente chinês. Volto a dizer, quem fez a China ser o que é foi o Ocidente. E de que forma isso pode impactar o mundo a curto ou até mesmo a longo prazo? Fortemente, Berenice, porque nós estamos num momento de uma grande disputa geopolítica. Essa disputa geopolítica, ela tem técnicas de guerra de quinta geração, ela ocorre numa zona cinza, ela é uma guerra híbrida, porque ela é uma guerra informacional, é uma guerra de narrativas, é uma guerra cibernética. Ao mesmo tempo, ela tem aspectos militares, de inteligência. Haja visto as várias sabotagens e explosões que vocês têm visto ao longo dos as últimas semanas, seja em Beirute, seja no Irã, seja agora na própria China. Então, é uma guerra complexa, é uma guerra de quinta geração, que envolve várias técnicas de guerra híbrida. Essa disputa pelo controle do domínio do planeta, o domínio global, pode nos levar a situações muito complexas, como nós estamos tendo agora ali no Indo-Pacífico, Oceano Índico e Oceano Pacífico, o Mar do Sul da China, onde uma tensão muito grande está se acumulando em função da rivalidade entre a Índia e a China, pela região da Caxemira, que é muito disputada, e o Mar do Sul da China. Vejam bem, o Pentágono divulgou um relatório há pouco tempo, dizendo que hoje a Marinha da China é a maior marinha do mundo, ultrapassou os Estados Unidos. Claro que não tem a mesma qualidade, todavia tem quantidade concentrada numa única região. Então, nesse momento, é importante que as pessoas compreendam o panorama geopolítico, porque ele certamente vai influenciar fortemente a vida das pessoas. O senhor acredita que esse vírus chinês pode ter sido uma tentativa de checkmate global? O vírus chinês, dentro do nosso conceito de checkmate global, nós temos alguma terminologia própria. Nós chamamos isso de catalisador. Catalisador é todo o evento que você gera para provocar um efeito esperado. Dentro da área de inteligência, nós criamos uma situação, aguardamos a reação para oferecer a solução. É assim que é feito, ok? Então, não só o Covid-19, como atentados terroristas são usados com essa finalidade, guerras são usadas com essa finalidade, né? É comum os países praticarem, às vezes, alguns instrumentos para criar situações, esperar a reação e poder oferecer a solução. Se eu crio uma situação de medo e pavor no mundo inteiro, eu consigo paralisar as economias, e paralisando as economias eu tenho uma vantagem competitiva e, ao mesmo tempo, pessoas com medo, desesperadas e amedrontadas tendem a abrir mão dos seus direitos, tendem a abrir mão fazendo coisas que não fariam numa situação normal. Nós vimos isso logo depois dos atentados que tiveram em Paris contra aquele jornal, onde 68% dos franceses disseram que abririam mão dos seus direitos civis para ter mais segurança, né? Porque segurança é uma necessidade primária do ser humano. Então, dentro da área de inteligência estratégica mundial, se age dessa maneira. Na verdade, se espera as reações que já foram construídas para ser assim,
para se oferecer uma solução que seja conveniente. Pois é. As indústrias da China, somente em agosto, cresceram 16%, né? A gente não pode deixar de lembrar esse número, porque pode-se dizer que essa pandemia foi criada para destruir a economia mundial, implantar um governo único. Eu queria que o senhor relatasse quais os riscos de um governo, desse governo global. Olha, primeiro nós temos que buscar as causas do que está acontecendo, Berenice. Existe uma bolha da dívida mundial. Tá? Existe a dívida governamental dos países, já ultrapassou 250% do PIB. Apenas para dar um exemplo, os Estados Unidos está chegando a 27 trilhões de dólares de dívida governamental para um PIB de 20 trilhões. Mas não é só os governos que estão endividados. As corporações estão endividadas, têm conseguido rolar o serviço da dívida, porque os juros são muito baixos nos Estados Unidos, né, e há um excesso de liquidez, um excesso de oferta de dinheiro, e as famílias americanas também estão endividadas. O que está acontecendo desde o ano passado, que eu vinha escrevendo isso nos meus artigos? O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, percebendo essa bolha de endividamento e que muitas empresas estavam insolventes, assim como os próprios bancos americanos e europeus estão com muitos problemas. Conhecido o problema, por exemplo, do Deutsche Bank, que é o maior banco da Alemanha e da Europa. O que o Federal Reserve fez? Ele veio socorrer no mercado com operações de QE, nós chamamos de flexibilização quantitativa. Teve noite do Federal Reserve injetar 75 bilhões de dólares no mercado. Tá certo? Só que essa bolha da dívida, ela não é administrável, tem uma hora que você não consegue mais rolá-la. E essa bolha da dívida, ela vai ter que ser explodida em algum momento. As bolsas americanas, principalmente, foram infladas por conta das cotações das empresas de alta tecnologia, né? Essas ações também agora estão declinando. Em apenas 3 dias, as empresas de tecnologia perderam 1 trilhão de dólares em cotações, e também essa bolha da bolsa, ela tende a ser explodida. Então, a origem dos problemas já vem desde 2008, quando não foi resolvido também aquela crise do subprime, e essas bolhas, elas têm que, em algum momento, encontrar uma solução. Nada melhor para encontrar uma solução para explodir as bolhas do que criar uma crise onde eu possa culpar alguém, e não seja a mim que criei a bolha. Tá certo? Porque a bolha não é fruto das pessoas, ela é fruto de uma administração do sistema financeiro. Essas bolhas não têm como ser administradas, vão ser explodidas, se cria uma crise, então, para depois poder se culpar alguém. Naturalmente que criar uma nova ordem mundial, para ser preciso, eu vou usar os termos que o Fórum Econômico Mundial usou na sua reunião agora do meio do ano. O Fórum Econômico Mundial, qualquer um dos senhores pode pesquisar na internet, na sua reunião do meio do ano, ele usou o termo The Great Reset, a grande reinicialização. Aliás, eles estão marcando agora para janeiro, né, a reunião em Davos, e eles estão propondo uma coisa muito além, Berenice, da simples reinicialização do sistema financeiro para corrigir aquele problema da dívida. Eles estão propondo um novo contrato social. Klaus Schwab, que é o líder do Fórum Econômico Mundial, ele propôs esse novo contrato social, e vocês vão ver lá discursos do Príncipe Charles, da diretora do FMI, do secretário-geral da ONU, ou seja, a elite mundial e os grandes organismos mundiais querem agora ir além do reset financeiro. Eles querem fazer um novo contrato social. O que significa isso? Novas relações de trabalho, novas relações sociais, novas relações financeiras, enfim, remoldar toda a forma como nós nos relacionamos. Veja, isso que eu estou dizendo para vocês não é algo, digamos assim, uma teoria. Pode entrar lá no site do Fórum Econômico Mundial e está lá bem detalhadinho. E mais, não é um João, uma Maria, não estou citando o nome João e Maria, poderia ser qualquer outro nome. Não é uma pessoa inexpressiva que está propondo isso. São os homens mais ricos do mundo. São os homens que representam o poder mundial, propondo o que eles chamam de Great Reset, a grande reinicialização. Então nós podemos esperar, com certeza, momentos bem conflitantes,
porque eles vão tentar impor a sua agenda, isso é normal, isso é natural, e, claro, vai haver também uma certa resistência. Nós temos agora uma data estrategicamente importante no segundo semestre, que é a eleição do presidente dos Estados Unidos, uma disputa que está assim, indo para um lado do ódio, do confronto, da divisão, o que é muito triste, né? Os Estados Unidos está ficando profundamente dividido, e o problema não é só ficar dividido, o problema é que está se transformando isso em ódio, e isso para um país é terrível. E, naturalmente, dia 3 de novembro, que é a eleição americana, será uma data muito importante, porque vai definir os rumos da ainda atual maior potência do mundo. Pois é, a situação é mais difícil do que pensamos, professor. Nós estamos aí perto de enfrentar uma crise gigantesca, por exemplo, com um desabastecimento, corrida aos bancos e até aumento da violência, comandado por movimentos sociais. O que é aconselhável fazer? Olha, Berenice, sem dúvida, as projeções de cenário, lá nos meus vídeos eu explico como nós fazemos para projetar cenários, indicam a probabilidade elevada de um momento de desordem, um momento de caos. E veja, mais uma vez, já que as pessoas gostam muito de citar, né, e se apoiar em instituições, né, o Deutsche Bank divulgou um relatório, tem umas 2 semanas, tem lá nos meus vídeos, né, dizendo que virá o que eles chamam de a era da desordem. Essa frase foi dita pelo Deutsche Bank, o maior banco da Europa. Eles dizem que virá a era da desordem. Por quê? Porque as cadeias de supply, de suprimentos, já estão começando a dar problema. No Brasil, nós já estamos tendo alguma restrição de compras, né, de alimentos. A inflação está aumentando aqui, como aumentou nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos, 58 milhões de americanos solicitaram o auxílio-desemprego por uma força de trabalho que, em fevereiro, nos Estados Unidos, era de 152 milhões de trabalhadores, quer dizer, mais de um terço. Nós temos aí estatísticas e projeções que muitos milhões de americanos não conseguirão pagar suas hipotecas e seu aluguel nos meses de setembro e outubro. Então, quer dizer, a situação social lá está ficando muito difícil. Cidades como Los Angeles, Nova York, Cleveland, Seattle estão se tornando já quase fora de controle. Há um êxodo das grandes cidades. As pessoas estão fugindo das grandes cidades. E aqui no Brasil também, face ao governo não ter tomado medidas acautelatórias, até porque não conhece bem esse contexto mundial, provavelmente nós teremos um momento difícil. Por quê? O nosso país é um país que depende do capital externo, o Tesouro Nacional se financia e rola a dívida permanentemente. Saiu até uma notícia alguns meses atrás que o Tesouro Nacional estava tendo dificuldade em rolar a dívida, porque alguns bancos estavam perdendo interesse em comprar títulos do governo. Na medida que isso avança e houver o checkmate global, que é essa grande reinicialização, onde uma nova moeda vai ser lançada a nível mundial, etc., e provavelmente o ouro vai fazer um papel importante como lastro dessa emissão, e nós não temos ouro nas nossas reservas internacionais. Não confundir lastro de moeda com riquezas minerais, com o ouro que está no fundo da terra. Eu também tenho um vídeo só explicando essa diferença, esse conceito econômico, né? Nós vamos naturalmente enfrentar dificuldades. Nós temos no nosso país hoje muitas facções criminosas em atividade, se tornando extremamente poderosas. Isso está noticiado, não estou dando nenhuma informação classificada. Mercenários de países estrangeiros treinando essas facções. Um procurador, um promotor do Rio de Janeiro falou que só no Rio de Janeiro são 58 mil pessoas nessa área. Isso no Rio, imagina São Paulo, o Brasil inteiro. Então, no momento em que você tem grandes facções, você tem movimentos orgânicos de esquerda bem estruturados há muitos anos, né, e vier uma reinicialização, claro, você vai ter um momento, digamos assim, de vulnerabilidade muito grande, tanto do aspecto de vista psicossocial, quanto do ponto de vista financeiro e propriamente do poder armado que está passando num momento difícil. E de que forma que nós brasileiros podemos nos preparar para essa previsão? Olha, eu acho que o importante, né, é a gente esperar o melhor e se preparar para o pior, né? Que nem aquela famosa história da formiguinha que guardou comida para o inverno, né?
Se não vier o pior, você consome aquilo que você guardou. Mas pior é vir um cenário como o próprio Deutsche-Bank já divulgou, a era da desordem, e você não ter guardado nada. A sugestão que eu tenho dado nos vídeos é que você faça um estoque de alimentos não perecíveis, para no mínimo 90 dias, se possível mais, né? Faça estoque de água potável, de remédios de uso continuado que você não possa deixar de ter, e cédulas de dinheiro, né? Dinheiro vivo. Porque se o caixa eletrônico, por algum motivo, não puder funcionar, você tem dinheiro vivo. Veja bem, não se trata aqui de pregar uma situação apocalíptica, até porque apocalipse não significa fim do mundo, significa revelação, é outra coisa mal interpretada. O que nós estamos dizendo é que, por todos os vetores das variáveis, tanto exógenas quanto endógenas, que alimentam projeções de cenário com fatos portadores de futuro, mostram que nós teremos um momento de rearrumação. Esse momento de rearrumação poderá ter um nível maior de violência, um nível menor de violência. Isso vai depender da interação das variáveis, inclusive dos próprios movimentos sindicais, movimentos de esquerda, movimentos de direita, como eles vão interagir e vão se associar nesse momento de uma certa reorganização. Se você, né, sabe que isso vai acontecer, e volto a dizer, isso está sendo colocado pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Deutsche Bank, etc. Se você sabe que isso vai acontecer, é prudente que você se prepare para isso. Então, fazer um estoque de comida, de água, de dinheiro e de remédios de uso continuado, que é o que você precisa para sobreviver, me parece prudente e adequado. Professor, o senhor falou em dinheiro em espécie, agora eu fiquei com medo. Mas, assim, só para eu entender melhor, corre o risco de acontecer, por exemplo, dos bancos travarem o nosso dinheiro por um certo período, bancos privados e estatais também? Como é que funciona isso? Berenice, porque nós que somos mais velhos, nós vivemos já essa experiência, ela não é nova. Durante o Plano Collor, se eu não me engano, em 92, uma bela sexta-feira eu saí do trabalho, foi decretado feriado bancário e a ministra da Fazenda na época, eu não me lembro se o nome era ministra da Fazenda ou ministra da Economia, ela anunciou que na segunda-feira os depósitos acima de um determinado valor estavam bloqueados. Eu fiquei com meu dinheiro bloqueado para receber quase 24 meses. Isso não é novidade. Aqueles que pensam que o sistema bancário é inatingível, que ele não fecha, que ele não pode fazer isso, não estão vendo a própria história do Brasil, né? Naquela época, nós tivemos os nossos valores bloqueados, as empresas só puderam retirar a parte para pagar a folha de pagamento, né? E os ativos se depreciaram de uma maneira absurda, porque o nível de liquidez na economia caiu muito, porque não tinha dinheiro disponível. Então, nós já vivemos isso no passado, né? A probabilidade disso ocorrer é alta, porque qualquer reinicialização do sistema financeiro passa pela mudança do software, dos programas bancários. E para você mudar um software, um programa bancário, você não muda ele num dia. Entendi. Bom, ainda falando a respeito do vírus chinês, né? Desde que começou-se a noticiar, no mês de março ainda, a grande mídia fala muito sobre a pandemia. Inclusive, outros assuntos ficaram até esquecidos, prejudicou aí a nossa economia, o fique em casa, fique em casa. Você acha que foi proposital? Há um interesse político de que o Brasil quebrasse por parte de alguns veículos de comunicação? Olha, claro que nós, como eu já coloquei, nós vivemos uma guerra de quinta geração. Nesse tipo de guerra vale todo tipo de estratégia. Um catalisador como esse, ele tinha vários objetivos, além de gerar um clima, como eu falei, de terror e medo. Uma das funções dele era prejudicar a economia. E você pode observar que as principais economias afetadas, entre elas foi Estados Unidos e Brasil, são exatamente de pessoas que se opõem ao globalismo, que se opõem a essa situação que está sendo colocada. Claro que há veículos de comunicação que têm uma conotação, um viés mais, diríamos assim, ideológico, né? Agora, o que nós precisamos todos entender é que quanto mais informação chega ao consumidor final, mais ele tem a capacidade de discernir o que é notícia que tem viés, digamos assim, tendencioso, daquela notícia que não é. O que eu tenho estimulado muito, Berenice, e dado aos meus
ouvintes e as pessoas que estão no meu canal ferramentas para que elas possam, quando recebem uma informação, verificar como essa informação se encaixa ou não nas agendas desses dois grupos e entender se aquela informação ela foi manipulada a fim de se encaixar naquela agenda. Então, o que eu tenho tentado fazer no meu canal é dar às pessoas informação e gerar nelas a capacidade de ter discernimento no consumo da informação. Elas não precisam acreditar no professor Luiz Antônio, nem em João, nem em Pedro, nem Maria, nem ninguém. Ele precisa entender que uma informação deve sofrer o escrutínio da inteligência, deve sofrer o escrutínio do discernimento. Se ela passa por esse escrutínio, então ela, aparentemente, será uma informação procedente. Eu comento lá, inclusive, sobre técnicas, Berenice, técnicas psicológicas, como o túnel de realidade, a janela de Overton, para que as pessoas possam entender como isso acontece. Eu já trabalhei em televisão e eu conheço um pouco, minha primeira formação, inclusive, foi jornalismo, e eu conheço um pouco desse mundo e como se controla as narrativas e como se divulga narrativas que nem sempre atendem ao interesse, ao melhor interesse da coletividade. Muito bem. Bom, hoje, então, tivemos o prazer de entrevistar e ganhar um pouquinho mais de conhecimento com o nosso especialista de geopolítica, Luiz Antônio Valle. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a você a oportunidade, Berenice, e agradeço a todos que nos veem e ouvem, e espero que todos possam estar preparados para esse momento. Não vai ser nada de fim do mundo, mas é um momento que pede cautela e discernimento. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para a TV Jornal da Cidade Online.